Fala aí, torcida vascaína, voltamos para o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco se preparando aí para o jogo de amanhã contra o Grêmio. O técnico Zé Ricardo concedeu uma entrevista coletiva hoje à tarde, falando do que esperar desse jogo, os perigos que o Grêmio pode oferecer ao Vasco. Vamos falar bastante dessa partida aí de amanhã. Também vamos falar aqui de jogadores que foram aí sondados e especulados no Vasco. Como que está a situação desses jogadores? Se existe a possibilidade deles virem pro Vasco agora no mês que vem, na janela aí de julho, hein? Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as notícias e novidades do nosso Vascão. Se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Grêmio amanhã e às 8 horas da noite em São Januário. Jogo com transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco precisando vencer para ir em busca dessa liderança aí, né, da Série B. Hoje está a 5 pontos do líder da competição, Cruzeiro, sendo por tropeço tanto do Cruzeiro e também de quem está dentro do G4, né, como o Bahia, o Sport e quem vem fora, né, que o Grêmio hoje é o 5º colocado, o primeiro time fora do G4, com 13 pontos. E em caso de vitória do Grêmio, o Vasco não deixará o G4 nessa rodada, estará garantido aí pelo menos mais uma rodada no G4. Mas a gente confia na vitória do Vascão, né, cara? O Vasco numa boa fase, vivendo aí um bom momento. Durante muito tempo que a gente não viu uma fase tão boa no Vasco. E a gente espera que agora as coisas comecem a andar cada dia mais pro Vasco. E vai ter esse adversário dificílimo pela frente. 4 jogos sem vencer, o Grêmio está vindo aí, né, cara? Uma sequência pesada pro Clube Gaúcho. Hoje, na entrevista coletiva do Zé Ricardo, ele tocou bastante nesse assunto. Diz que o Grêmio é um time grande que não costuma ficar esse longo período sem vencer. E que os jogadores do Grêmio querem tirar a equipe dessa péssima fase, né? E vão vir com tudo pra cima do Vasco. A expectativa é que o Grêmio tenha 2 ex-vascaínos no time titular, né? O Benítez pode ser titular amanhã no jogo contra o Vasco, né? Jogador que já atuou em 2 jogos contra o nosso time, né? Atuando pelo São Paulo, fez um gol na Copa do Brasil e o Vasco acabou sendo eliminado o ano passado pelo São Paulo, né? Esse ano vai reencontrar o jogador argentino. Alguns meses atrás tentou ir a volta ao Vasco, né? Ele teria dito a algumas pessoas que gostaria de retornar ao clube, né? Agora vai enfrentar o Vasco novamente. Tanto ele e o Diego Souza são jogadores aí que o torcedor vascaíno gostam, só que já passaram a fase deles com a camisa do Vasco, né? O Diego Souza, por mais que esteja com a idade avançada, ainda faz os seus gols, mas o Martim Benítez, mesmo jovem, é um jogador que tem aí muitas lesões e isso atrapalhou demais a carreira dele. A gente até falou disso no vídeo hoje mais cedo, na primeira edição. É um jogador extremamente qualificado, tem que tomar cuidado. A lei do ex tá aí, né, cara? A única lei que funciona no Brasil é essa maldita lei do ex e o Vasco tem que tomar cuidado com esses 2 jogadores. Por mais que está aí há muito tempo sem tomar gol, né, cara? A defesa do Vasco vem sendo um paredão ali, um muro à frente ali do goleiro Thiago Rodrigues. Não vem passando absolutamente nada, mas todo cuidado é pouco, né? O Grêmio é um time cascudo, é um time experiente e o Zé Ricardo sabe muito bem disso. Ele prega cautela quanto a enfrentar o Grêmio amanhã, né? O Caldeirão vai estar lotado, todos os ingressos esgotados, né? E o Vasco precisa aí de todas as maneiras desses 3 pontos, né? Vai ter as 3 mudanças que a gente vem falando ao longo dessa semana, né? O Vasco deverá entrar em campo aí com o Thiago Rodrigues, a volta do Gabriel Dias na lateral direita, a zaga com o Quinteiro e também Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, volante Yuri Lara, também o Andrei Santos como segundo volante, na criação, no meio campo, Nenê, o ataque com o Gabriel Peck de volta ao time titular aí, Figueiredo no lugar do Carlos Palácio, né? O Carlos Palácio que não jogou bem contra o Brusque, né? Jogou ali meio que deslocado numa função que ele mesmo já disse que não prefere jogar. Ele gosta sempre de jogar por dentro ali, um pouco mais recuado atrás do centroavante. Mas ele no jogo contra o Brusque aí, a última partida do Vasco, não foi bem devido aí talvez ele não ter se adaptado ao lado direito, né? E continuando o time na frente, outra mudança, a saída do Raniel do time titular e a entrada do Getúlio com o camisa 9 como centroavante do Vasco aí para esse jogo contra o Grêmio. Na entrevista de hoje, o Zé Ricardo também falou aí de uma possível demissão que quase aconteceu, né, cara? A pressão do torcedor vascaíno em cima dele foi enorme. O nosso canal aqui, você já deve saber, né, cara? Eu pressionei muito aqui o trabalho do Zé Ricardo, porque realmente estava uma porcaria. Não tinha como a gente elogiar um treinador que estava fazendo o que ele estava fazendo à frente do Vasco. O Vasco já tinha sido eliminado na Copa do Brasil, estava jogando muito mal, perdeu todos os clássicos nessa temporada e não estava conseguindo vencer, não estava conseguindo engrenar na Série B. Aí
teve tempo para trabalhar, ele conseguiu encaixar esse time do Vasco de uma maneira inexplicável até agora, né? Porque o treinador é o mesmo, os jogadores são o mesmo, e o Vasco conseguiu mudar a sua postura, que foi fundamental para o Vasco chegar à segunda colocação aí da Série B até então, né? Zé Ricardo, durante a coletiva, pediu mudança de mentalidade no futebol brasileiro, né? E previu também um jogo muito difícil contra o Grêmio. A mentalidade que ele se refere é a mentalidade de mandar técnico embora praticamente aí a cada 3 a 4 jogos, por aí, né, cara? O Vasco ano passado teve inúmeros treinadores e nenhum deles foi capaz de colocar o Vasco no G4. O Zé Ricardo é um treinador extremamente limitado, conseguiu aí colocar o Vasco dentro do G4. Justiça seja feita, né, cara? Quando é pra criticar, a gente tá aqui pra criticar, mas também pra elogiar, a gente tem que falar que o trabalho do Zé Ricardo melhorou bastante e graças a ele aí, a evolução do time do Vasco também. O Vasco está hoje aí consolidado do G4 e tentando de todas as maneiras buscar essa liderança e esse acesso que tem que acontecer lá no final dessa Série B pro torcedor do Vasco ficar aliviado, né? Ainda tem a história da SAF, mas no momento o principal pro Vasco é sempre ali estar no G4, não perder o foco, né, cara? Tem que entrar sempre focado. Jogou em São Januário, é fazer 3 pontos, não importa o adversário. Quem quer ser campeão da Série B tem que ganhar desses times, todos que estão disputando aí essa competição. Deixa aí nos comentários o que você espera pro jogo de amanhã contra o Grêmio, qual o seu palpite para esse jogo, um clássico do futebol brasileiro. Na minha opinião, vai ser 1 a 0 Vasco, cara. Vai ser aquele jogo amarrado e vai ter aquele gol lá chorado do Nenê lá, de falta ou de pênalti, tanto faz. De qualquer jeito ele vai fazer um gol aí e o Vasco vai ganhar esse do Grêmio amanhã, se Deus quiser, por 1 a 0. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da situação de alguns reforços que foram especulados, até oferecidos ao Vasco, né, cara? Como o caso do atacante Renato Kaiser, revelado pelo Vasco, foi oferecido a semana passada, no final da semana passada, ao Vasco, quando com o próprio presidente do Fortaleza. Não chegou nenhuma proposta oficial do Vasco na mesa do time cearense e o jogador parece que deverá continuar no Fortaleza, né? Outros jornalistas já falam que o Renato Kaiser teria sido oferecido pelo Fortaleza ao Vasco, só que o jogador não teria agradado tanto a comissão técnica do Vasco e também a 777 Partners, que entendeu que não era o momento de contratar esse atleta. Vale lembrar que o Renato Kaiser está com 26 anos. O Vasco segue aí monitorando o mercado sul-americano, possivelmente deverá contratar pelo menos uns 2 jogadores aí estrangeiros, né? Pode ser que algum desses gringos, todos especulados, que a gente vem falando aqui diariamente no nosso canal, um deles ou pelo menos 2 devem ser contratados aí pela diretoria do Vasco agora na janela de julho para a continuação aí da Série B, né? Durante essa semana teve uma especulação que o Thiago Galhardo estaria voltando ao Vasco. Essa informação não procede, eu procurei aí na internet, não achei absolutamente nada que traz aí uma possibilidade do Thiago Galhardo voltar pro Vasco. O jogador estava jogando no Celta de Vigo da Espanha, no último campeonato espanhol, emprestado pelo Internacional. O clube espanhol não vai exercer o poder de compra do atleta, ele será devolvido ao Inter e deverá ser aproveitado no Colorado, né? Caso ele não seja aproveitado, pode ser que ele busque uma rescisão de contrato, mas é um jogador que tem mercado, né? Pode ser que vários outros clubes da Série A vá atrás do Thiago Galhardo. É um jogador que até então foi convocado para a seleção brasileira o ano passado. Não é mais aquele Thiago Galhardo velho inocente que vestia a camisa do Vasco, né? Que reclamava de tudo. É um jogador que depois de velho amadureceu bastante e tá jogando muito bem, né, cara? Por mais que ele não tenha tido uma temporada top, nível lá, realmente nível europeu, ele ainda conseguiu jogar no futebol espanhol depois dos 30 anos, cara. Isso é um feito aí para poucos jogadores aqui do futebol brasileiro, né? Tudo isso pelo que ele vinha apresentando com a camisa do Internacional. Disse, não existe nenhuma possibilidade do Vasco contratar. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, não achei absolutamente nada, nenhuma informação de jornalistas aí trazendo essa possibilidade do Thiago Galhardo voltar pro Vasco. Seria um bom reforço, sim, claro, mas ele saiu do Vasco brigado, saiu com problemas. Somente ele e também as pessoas que trabalhavam no Vasco na época, o presidente era o Alexandre Campelo, sabem do que aconteceu, né? Ele até deu entrevistas aí tempos atrás falando que quando aposentar, talvez ele revele o que aconteceu na saída dele do Vasco, o que aconteceu aí para ele ter deixado o nosso clube. Mas assim que a gente tiver mais novidades aí quanto à contratação de jogadores, vamos trazer aqui no nosso canal. O Vasco segue monitorando o mercado. Fato é de que o Vasco vai contratar sim jogadores e em breve devemos ter mais novidades, porque eu acredito que assim que a SAF acontecer, o Vasco for vendido o clube, o Vasco já deverá ter encaminhado já contratações e contratações já devem estar bem avançadas
para os jogadores chegarem o quanto antes e vestir a camisa do Vasco para a sequência da temporada. Deixa aí nos comentários qual desses jogadores aí você contrataria. Renato Kaiser, Thiago Galhardo, quem sabe, né? Até o momento não existe nada. E também aí esses jogadores todos aí estrangeiros, principalmente aqui da América do Sul, que o scout do Vasco está de olho. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Saudações vascaínas a todos. Forte abraço. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, é nóis.